E aí, galera? Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho da resolução de inequações de primeiro e segundo graus utilizando o método gráfico. Para isso, vamos começar relembrando o que são inequações. Inequações são expressões ou funções que apresentam um sinal de desigualdade. Assim, elas podem ser escritas como sendo f de x maior que zero, f de x menor que zero, f de x maior ou igual a zero ou f de x menor ou igual a zero. A resolução de uma inequação ela começa pelo estudo do sinal da função, e a seguir basta determinar o intervalo ou os intervalos onde se encontram as soluções. Vejamos um exemplo. Queremos resolver a inequação x² menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. Observe que, neste exemplo, a minha função é x² menos 5x mais 6. Ainda, a minha inequação tem que ser maior ou igual a zero. Isso significa que nós queremos resultados que deem positivos ou nulos. Isso vai ser muito importante para nós definirmos qual vai ser os intervalos procurados. Para começar a resolução, temos que fazer estudo do sinal da função. Inicia-se com o cálculo dos zeros da função. Assim, vou calcular, fazer a função f de x igual a zero. Mas antes, note que a minha função x² menos 5x mais 6 é uma função de segundo grau. Ou seja, o gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima, já que o coeficiente a é 1 positivo. Igualando essa função a zero, nós teremos que extrair os coeficientes a, b e c. Neste caso, o coeficiente a é 1, o coeficiente b é menos 5 e o coeficiente c é 6. Para a resolução deste exercício, estarei utilizando o sistema de soma e produto das raízes, isto é, a soma das duas raízes tem que ser igual a menos b dividido por a. E o produto das duas raízes tem que ser igual a c dividido por a. Como nós já sabemos os valores de a, b e c, basta substituir na equação. Assim, nós temos que encontrar dois valores que somados deem menos b menos o menos 5 dividido por a, que é 1. Então, 5 dividido por 1, 5. E os mesmos números multiplicados têm que dar c sobre a. 6 dividido por 1, 6. Resta agora resolvermos esse problema. Quais são os números que somados dão 5 e os mesmos números multiplicados dão 6? Note que os números seriam 2 e 3. 2 mais 3 são 5, 2 vezes 3 são 6. Isso nos garante que o x1 vai ser 2 e o x2 vai ser 3. Agora resta fazer um esboço do gráfico da função. Lembrando que a nossa inequação tinha que ser maior ou igual a zero. Pelo fato de ela apresentar o maior ou igual, nos garante que os pontos onde ela corta o eixo x vão ser intervalos fechados. Então, ela passa em 2 e 3 fechado. Parábola com a concavidade voltada para cima. Note que, à direita do 3, o gráfico está acima do eixo x. Isso nos garante que os valores do y são positivos. À esquerda do 2, o gráfico também se encontra acima do eixo x, o que nos garante os valores de y também positivos. Porém, entre 2 e 3, o gráfico está abaixo do eixo x, o que garante valores negativos para y. Assim, estarei colocando à esquerda de 2, os valores do y serão positivos, entre 2 e 3, os valores do y serão negativos, e à direita do 3, os valores de y serão positivos. Lembram que nós queríamos que a nossa função fosse maior ou igual a zero, ou seja, positivos ou nulos. E os valores positivos ou nulos são os valores do 2 à esquerda e do 3 à direita, fechado em 2, fechado em 3. Assim, a minha solução pode ser escrita como sendo o intervalo que começa em menos infinito aberto até 2 fechado, unido com o intervalo que começa em 3 fechado até mais infinito aberto. Ou eu posso escrever como sendo o x pertencente aos números reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a 2, ou o x tem que ser maior ou igual a 3. Neste segundo exemplo, nós temos a inequação 3x menos 12 menor que zero. Neste caso, a nossa função é 3x menos 12, e observe que ela tem que ser menor que zero, ou seja, queremos valores que sejam negativos. Para começar a resolução, vamos fazer estudo do sinal da função. A função 3x menos 12. Observe que, nessa função,
ela é uma função de primeiro grau. E o gráfico de uma função no primeiro grau é uma reta, neste caso crescente, pelo fato do a ser positivo. Igualando a função a zero, nós temos que 3x menos 12 é igual a zero. Passando 12 para o lado direito da igualdade, temos que 3x é igual a 12. Dividindo os dois lados da igualdade por 3, temos que x vai ser igual a 4. Isso significa que a nossa função vai passar no ponto 4 do eixo x. Porém, pelo fato de ser menor que zero, ou ser apenas menor que zero, significa que o x não pode ser 4, o que nos garante um intervalo aberto em 4. Isto é, o gráfico da função será uma reta passando por 4, intervalo aberto. Note que à direita do 4, o gráfico está acima do eixo x. Isso quer dizer que os valores de y serão positivos. À esquerda do 4, o gráfico está abaixo do eixo x. Isso quer dizer que os valores do y serão negativos. Assim, representarei a esquerda do 4 como sendo negativo, afinal de contas, o y vai ser negativo, e a direita de 4 como sendo positivo. Nós queríamos como solução os valores que tornam negativos o valor da nossa inequação. Assim, os valores que tornam negativos é do 4 aberto à esquerda. Ou seja, para a solução da nossa inequação, nós temos o intervalo de menos infinito aberto até 4 aberto. Ou posso dizer que a solução da minha inequação são todos os x que pertencem aos reais, tais que os x sejam menores que 4. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.